Fala pessoal do Teologia pra galera, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, galera. É o seguinte, hoje a gente vai para um assunto um pouco polêmico, muito discutido aí no meio cristão, no meio da teologia, e que é o batismo com fogo. Primeiramente eu queria pedir respeito aí nos comentários, não é pra xingar ninguém, não é pra brigar com ninguém, beleza? Nem comigo, nem com alguém que estiver comentando aí. Se fizer isso, infelizmente eu vou ter que excluir o seu comentário, você não vai conseguir mais comentar aí nos nossos vídeos, beleza? Então eu peço, seja respeitoso, não importa se você concorda ou discorda da posição do vídeo, isso aí não tem problema nenhum. O problema é se você for desrespeitoso, beleza? Então seja educado, seja cortês, não fale palavrões, não precisa xingar ninguém, ok? A segunda coisa que eu tenho que colocar é que há bons teólogos dos dois lados, ou seja, o batismo com fogo ele é discutido aí geralmente na posição reformada, que é para condenação, e na posição pentecostal, que seria uma purificação. Dentro desses dois lados há bons teólogos, há bons pastores que defendem essas posições tão diferentes, né? Um é para condenação e o outro é para purificação. Também tem que dizer que esse vídeo aqui ele vai ser separado em duas partes, porque senão ele vai ficar muito longo. Já tentei gravar outras vezes, ficou longo demais. E também para não ter aquela briga com tradução, coisa do tipo, eu vou estar usando aqui uma Almeida Corrigida Fiel, ou seja, eu não vou estar usando nem a Bíblia mais utilizada aí nas assembleias, que seria a Almeida Corrigida, e nem a utilizada aí no meio mais tradicional aí, que seria a atualizada. Então vou estar utilizando aí uma Corrigida Fiel, que eu também acredito ser uma das mais próximas dos originais aí que a gente tem em português. Beleza? Então, dito isso, a gente vai pro vídeo. Lembrando, seja respeitoso. Lembrando que semana que vem sai a parte 2, fechou? Então, bora pro vídeo! Solta a vinheta! Bom, galera, eu separei aqui o trecho aqui de Mateus 3, 11 a 12. Se você puder ir na sua casa ler Mateus 3 inteiro, você vai conseguir tirar um proveito melhor desse vídeo. Eu não vou ler aqui para não deixar o vídeo mais longo ainda, tá? Então olha só, Mateus 3, de 11 a 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Bom, galera, então a gente tem que ver aí quem que está dizendo isso, né? E quem está dizendo isso, se você ler aí o capítulo, você vai ver que é João Batista. E eu separei aqui algumas características de João. Ele é um profeta que preparou a vinda aí do Messias. Ele é o filho de Zacarias e de Isabel. Ele pregava lá na região do Jordão. Ele pregou o batismo de arrependimento e a vinda do reino dos céus. Ele batizou Jesus. Ele também teve a sua cabeça arrancada por ordem de Herodes de Antipas. E ele está cumprindo a profecia de Isaías, beleza? Então, se você olhar aí na sua Bíblia, provavelmente você vai ter as referências cruzadas bem no rodapé aí da sua Bíblia, assim, bem no rodapé mesmo. Aí você vai ver algum versículo aí que vai te mandar olhar lá em Isaías. Você pode olhar e João ele vai estar cumprindo a profecia, beleza? Então vamos passar agora pro versículo. Olha só, batizo com água para o arrependimento. Os judeus daquela região eles já estavam batizando as pessoas. Isso aí já era comum. Só que João ele estava batizando os judeus, ou seja, ele estava meio que rebatizando as pessoas. Isso aí já ficava um pouco estranho, né? Tipo, algo de errado não está certo. Bom, o que isso daí queria dizer? Queria dizer, então, que aquele que realmente entendia que aquelas leis, aquele fardo pesado que eles estavam carregando não ia adiantar de nada, porque eles não iriam conseguir cumprir aquilo, eles estavam realmente arrependidos pelo pecado. Eles queriam ser batizados porque eles estavam arrependidos da situação que eles estavam aceitando que eles precisavam se tornar
pessoas que realmente obedecessem a Deus e não todos aqueles rituais, aquelas coisas que eram colocadas, impostas, né, para eles. Eles criam um arrependimento genuinamente interior, eles se arrependiam de verdade dos pecados que eles faziam e entendiam ali que eles precisavam seguir de verdade a Deus. As pessoas, você pode ver que elas estavam se arrependendo um pouquinho antes da chegada de Cristo. Se você for olhar um pouco mais para frente, ali do versículo 12, já logo no versículo 13 ali, você já vai começar a falar sobre Jesus, né? Então, elas estavam se arrependendo ali. E também há uma certa diferença no batismo de João para o batismo cristão. O batismo cristão aí, ele vai simbolizar a identificação do crente em Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. E também um sinal visível para a igreja que aquele lá agora se tornou um membro, né, daquela igreja, certo? E aí João vai falar, aquele que vem depois de mim. Ele claramente está se referindo a Cristo, né? Então isso aí não tem muita discussão, é mais entendido aí, mais comumente entendido por todo mundo, beleza? E a gente tem agora o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente vai entrar nessa parte. Olha só, se olharmos o contexto onde está inserido o versículo, a gente vai ver que o fogo e o Espírito Santo não são a mesma coisa ali nesse contexto. Olha só, se você voltar para o 10, o versículo vai dizer lá sobre a árvore e que ela é jogada no fogo. O fogo vai significar condenação. Se você avançar para o 11, o fogo também, para o 12, aliás, vai significar condenação também. Ou seja, você tem aqui o versículo 11, aqui o versículo 10 e aqui o versículo 12. Esses dois aqui estão dizendo que o fogo simboliza a condenação. Aí alguns vão dizer que só esse daqui está simbolizando, então, tipo, de uma hora para o outro ali, não é isso não, esse daqui exclusivamente simboliza purificação. Não faz sentido, porque você tem um contexto daquele texto. Você simplesmente tá ignorando tudo que está ao redor do texto e falando, não, esse daqui significa a purificação. Não é bem assim que funciona, né? Não faria sentido João utilizar dessa forma. Enfim, não faz sentido ele fazer isso, porque senão ficaria muito confuso, as pessoas não iriam entender, nem daquela época, nem hoje em dia iriam entender esse versículo como ele deveria ser entendido. João, no mínimo, teria que avisar, olha, agora em outro sentido, falando do fogo. Mas ele não faz isso, ele continua, o que dá a entender que é o mesmo sentido de condenação. Vamos ver aí mais de perto o versículo 10, olha só. Vai falar sobre as árvores que não produzem bons frutos. O que acontece com essas árvores? Olha só, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha só, a árvore é cortada e lançada no fogo. Você acha que o fogo ele purifica ou ele condena uma árvore? Se você está no incêndio lá na floresta, o fogo ele está purificando, ele está fazendo bem para a árvore ou ele está destruindo a árvore? Né? Acho que eu nem preciso dizer que ele está destruindo a árvore, né? Ele não está nem um pouco fazendo bem, ele não está purificando, ele não está fazendo nada disso, ele está destruindo. A gente tem também o versículo 12, que diz aí, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Olha só, quem que tem a pá? Cristo. Se você for entendendo aí, Cristo está com a pá na mão lá, e ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Vamos ver direito aí. Limpará a sua eira. O que Cristo vai fazer então? Tinha um movimento que era chamado de joeirar. O que era esse movimento? Ele pegava aqui, catava lá a palha junto com o trigo e jogava assim, jogava para cima. O que acontecia? A palha ela saía, voava ali e o trigo ele caía, como ele era mais pesado, ele caía aos pés daquele que estava fazendo esse movimento. Então era mais fácil você separar o trigo da palha, certo? E depois disso, o que Cristo vai fazer? Ele vai pegar, recolher o trigo no celeiro e colocar a palha no fogo que nunca se apagará.
Vendo isso, a gente já tem uma noção aí, que os dois não vão para o mesmo lugar, né? O trigo ele vai ir lá para o celeiro, seguro, onde não cai chuva, onde tá protegido do tempo e tal, enfim, tá seguro ali no celeiro. Já a palha, ela vai estar indo pro fogo. Mais uma vez, o fogo está simbolizando condenação. Você já viu uma palha ficar melhor com fogo? Você já viu alguma palha tipo, nossa, agora eu vou colocar fogo aqui nessa palha que ela vai ficar muito melhor. Agora sim eu vou poder usar essa palha para alguma coisa. Não. Se você queima a palha, você está destruindo ela, né? Então não faria sentido João aqui no versículo 11, ele está falando de alguma coisa para purificar. Porque os outros versículos aqui que a gente tem entendimento do contexto, eles estão condenando. O fogo é para condenar. Bom, galera, eu vou parar por aqui por enquanto. E se você tá gritando aí internamente, Atos 2, Atos 2, Atos 2, você tem que ler Atos 2. Calma, vai ser no próximo vídeo, beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai falar de Atos. Não só Atos 2, mas vai falar de outros versículos também em Atos, beleza? Então, mais uma vez avisando, seja respeitoso no seu comentário. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Acho que os avisos são esses. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com a galera e nos siga no Instagram que tá aparecendo aí embaixo, que tem postagem todo dia ou quase todo dia. A gente tenta fazer todo dia aí, mas às vezes acaba não dando, né? Mas vai ter bastante postagem lá de frases que vão edificar a sua vida, fechou? Então, acho que é isso. Até a próxima. Fui!